Alan, meu brother, é um grande prazer. Eu já te disse isso por alguns áudios. É uma honra para mim ter você aqui na minha bancada do Camelo, no meu humilde programa, e aqui na nossa querida Brado Rádio. Então, você que é um guerreiro da liberdade, você que é um cara que me inspirou para eu poder ter o meu canal no YouTube, meu humilde canal, o Didi Red Pill. E se você puder, se inscreva lá depois, que se você se inscrever, eu não durmo mais, brother. Mas enfim, seja bem-vindo, meu irmão. Como é que estão as coisas aí nos Estados Unidos? Eu só tô com a câmera errada aqui, porque essa aqui não é a câmera, é aquela lá, ó. E então, eu tô tentando fica à vontade, aqui. Alan. Pode mudar de câmera. Aqui você manda, brother. Me Relaxa. dá dois segundinhos aí, pede pro rapaz tirar aí que eu já venho já. Pronto, tira ele aí, que ele tá... Agora sim, pô. Agora eu tô com a câmera certinha aqui. Pronto, agora sim, meu querido. E aí, Alan, tudo bom? Como é que você tá, velho? Bem, graças a Deus. Estamos aqui direto de Celebration, na Flórida. São 3h33 aqui. É uma alegria poder estar aqui contigo. Tô devendo já essa live. Já faz um tempo, né? Imagina, meu irmão. Você é um cara que, com certeza, a imprensa do Brasil inteiro quer te entrevistar. Todo mundo quer falar com você, quer saber o seu pensamento, quer saber como é que você tá. E eu, humildemente, aguardo o meu momento, que graças a Deus chegou. Mas, Alan, como eu estava falando aqui no início, eu queria saber, eu quero começar a realmente entender um pouco da sua personalidade, certo? Eu queria saber um pouco da sua história de vida. Você foi padre? Você viveu no mosteiro? Eu fui seminarista. Na verdade, eu cuidei de moradores de rua durante 6 anos, né? Numa comunidade de carisma franciscano chamada Toca de Assis. E nessa comunidade eu morei em 7 cidades no Brasil. Okay. Conheci as cidades ao redor, né? Então morei Cruzeiro, Campinas, Barretos, Betim, BH, 7 Lagoas em Minas Gerais, né? Okay. Cruzeiro, Campinas, Barretos em São Paulo, Betim, BH, 7 Lagoas em Minas Gerais e morei em Fortaleza, no Ceará. E aí fiquei 6 anos ali cuidando de moradores de rua, depois entrei para o seminário, arquidiocesano do Rio de Janeiro, fiz o primeiro ano de propedêutico lá e fui fazer filosofia em Itapecerica da Serra, pela Arquidiocese Militar do Brasil. Era um seminário interdiocesano, várias dioceses estudavam lá. Ok. E ali eu concluí a minha filosofia. Aí eu vim fazer teologia aqui nos Estados Unidos, em Denton, Nebraska, pela Fraternidade São Pedro, quando eu já estava em discernimento da minha vocação e vi que não era o meu chamado o sacerdócio. Mas foram 10 anos maravilhosos na minha vida. Eu devo muito a esses 10 anos de vida religiosa, onde eu pude estudar filosofia e teologia. E nesse ínterim, nesse caminho de transição, eu acabei tendo contato com os escritos e as aulas do professor Olavo de Carvalho. Perfeito. E aquilo foi me influenciando cada vez mais, né? E aí eu trabalhei num canal católico, Church Militant, aqui nos Estados Unidos, em Denton, Nebraska. E nesse período eu vi que precisava fazer um meio de comunicação alternativo, não voltado apenas para religiosos, né? Que esse canal era só para católicos, era temas católicos, tratava de temas atuais, mas era um nicho muito restrito, muito fechado, e foi então que eu decidi criar o Terça Livre em novembro de 2014, no Brasil, exatamente para poder ampliar e falar com mais pessoas, né? Perfeito. E como é que foi o seu despertar para a política? Foi logo após você ler, ter contato com as obras do mestre Olavo, que aí você decidiu ter o Terça, ou foi um pouco antes? Eu queria entender um pouco sobre isso. Eu tinha uma aversão muito grande a assuntos políticos devido à própria experiência brasileira com relação à política, né? Sim. Aquela coisa da estratégia das tesouras, né? Você não tem um lado onde você fala assim, poxa, esse espectro político aqui eu gostaria de apoiar porque eu me identifico com ele. Isso não existia. Então eu tava ali, meu Deus do céu, até quando a gente vai ter que suportar tudo isso? E foi com o professor Olavo de Carvalho que eu aprendi que ou eu tomava essa consciência de que precisava de alguma maneira interferir na política, ou eu ficaria ali refém desse mais do mesmo, desses políticos, aspas, profissionais, né, que estão sempre falando abobrinha, chavões, clichês, não dizem nada com nada. Então, em 2014, quando eu decidi criar o Terça Livre, eu já estava ali já com alguns anos como aluno do professor Olavo de Carvalho, e eu percebi, ou nós vamos interferir nesse processo,
ou ficaremos refém. E a interferência deu certo, né? Porque 4 sim. anos depois já tínhamos um político para escolher, né? E não mais aquela coisa do vamos escolher o menos pior. Né? É verdade. Tem um superchat aqui do Bill que diz o seguinte: satisfação, Alan, e show Didi pela oportunidade. Esse será nosso Legal. futuro senador, Alan. Não, Eu acho que você não curte muito política partidária, né, Alan? Não é que eu não curto, cada um tem que saber o seu papel, né? Eu não tenho vocação para a política partidária, né? Ok. Até mesmo porque eu vejo o processo que acontece hoje no Brasil, eu vejo de modo muito equivocado, né? Não que eles queiram se candidatar, não é o equívoco, né? Mas é o como eles estão fazendo isso. Não se faz base, não se faz... Não se tem experiência de domínio político, nem sequer na universidade, um DCE, uma organização de bairro. Então, quando eu traço essas análises, cada vez mais eu fico convencido de que eu não tenho vocação para política. Por quê? Eu não tenho essa experiência de ter dominado um espaço político eleitoral, nem eleitoral, mas um espaço político ao meu redor. Sim, o meu trabalho sempre foi de comunicação. E eu não tenho vocação para isso. Eu não tenho vocação para ser senador da República, ou político, ou vereador, prefeito, ou coisa do tipo. Mas você tem consciência de que se você se candidatasse, você estaria eleito? Ah, não, sem dúvida. Sem dúvida. É exatamente por isso, sabe? Você tem que ter consciência do que você é. Eu sei que é óbvio que eu serei eleito. Mas... fazer o que lá depois, entendeu? Não, eu entendi. Não é o seu eleito... barato. Não é a sua, não é a sua praia. Você não tá afim. Você prefere militar politicamente através do jornalismo, se é o que eu tô entendendo, não é? Eu na verdade, eu não tenho nenhum trabalho de militância, porque eu não pertenço a nenhum grupo, né? Perfeito. Mas eu quero inspirar pessoas a fazerem esse tipo de trabalho e quero oferecer o conhecimento que eu estou adquirindo com o tempo para poder mostrar, olha, o que sabe quando você quer abrir uma franquia? Você quer abrir um lugar para vender hambúrguer? Ou hambúrguer, ou cachorro-quente, ou um pratinho de feijão com arroz. Você tem exemplos de sucesso, não tem? Sim, claro. Vários. E você vai acabar copiando esses exemplos de sucesso para poder adaptá-los à sua realidade e a partir dela você começar a também ter sucesso, também ter êxito. Claro. Não tem como não ver o êxito da esquerda, já que ela não vende nada. É impossível que um grupo tenha tanto sucesso sem vender nada, sem estar usando técnicas e métodos que são eficazes. Perfeito. Então, analisando essas técnicas e esses métodos eficazes que não são da esquerda, mas a esquerda observou com muito primor, isso é preciso reconhecer, eu quero levar e transmitir para as pessoas. Olha, o que eles fizeram, o que eles escreveram sobre isso, o que eles analisaram, e levar isso para as pessoas, mas não como membro de um grupo, porque eu não sou membro de um grupo, não tenho nenhuma filiação, não tenho nenhum compromisso firmado com ninguém, com nada. Eu quero só apenas transmitir o que realmente funciona, o que no decorrer da história já se mostrou como fracassado e deixar que quem tem a vocação para poder fazer esse tipo de organização e trabalho, que faça, né? E faça bem feito. Pois é, como eu te disse já no início do nosso papo, eu sou uma das pessoas que você inspirou a ter um canal. Meu canal é humilde, está crescendo, mas eu sou uma dessas pessoas que me inspirou em você, man. E saiba disso, tem muita gente aqui no chat que lhe adora, tem muita gente no Brasil que curte você do jeito que você é, do jeito que você encara as situações que a vida vai colocando na sua frente. Mas, Alan, me diga o seguinte, a mudança que nós queremos, que eu quero, que você quer, que nós conservadores, que nós à direita queremos, ela virá pela política ou pela cultura? Então, a gente precisa observar que não adianta a gente expressar algo que nós desejamos. É necessário que possamos fazer uma leitura do cenário atual, da conjuntura atual, baseando-nos no passado. Como é que as coisas foram modificando no passado? Como é que sai de um regime e foi para o outro? Como é que criou-se o tal do Estado de Direito? Como é que foram formados os Estados-nações? Quando você começa a observar
na história da humanidade, como as coisas foram se construindo, elas não sofreram uma mudança política, ou seja, não é colocando alguém no topo que automaticamente todas as pessoas submetidas a ele vão obedecê-lo e vão segui-lo. É necessário criar toda uma base sólida. Plantar semente, né, Alan? Que é cultural. E quando você observa as ideias predominantes na sociedade, nenhuma dessas ideias começaram e surgiram na política. Elas surgiram na cultura, na literatura, na arte, né? Ou seja, e a partir dali, na literatura, na cultura, na arte, no cinema, é que começou a modificar aquele povo. Eu tô acompanhando de perto o trabalho de um roteirista, ator, que trabalhou no Expendables com Rambo, inclusive, que é o Daniel Bertorelli. Indico muito que o pessoal siga lá no Instagram, @Bertorelli. E eu tenho aprendido muito com ele, porque conforme ele vai mostrando pra mim essa coisa da técnica do cinema, a gente troca figurinhas, né? Eu jogo figurinha de filosofia, teologia, e ele me joga técnicas de dramaturgia, cinema, etc. Perfeito. O que a gente está percebendo nesses bate-papos? Inclusive, estou devendo uma live com ele. Quero fazer o quanto antes, mas é que toda hora estão derrubando meu Instagram, né? Crio um Instagram. E eu te acompanho, viu? Toda hora que você te derrubam um e te botam no outro, eu tô lá te acompanhando, meu irmão. Pois é. E aí eu tô até devendo uma live com ele, porque essa troca de informação, onde você começa a compreender mais as técnicas da dramaturgia, e você tem ali o conhecimento, porque ele é aluno do professor Olavo também, a gente frequentava a casa do professor Olavo de Carvalho juntos, eu e o Daniel, e quando ele começa a me mostrar, eu falo assim, cara, isso aqui faz todo sentido, eles estão fazendo isso exatamente por causa disso, daquilo. Perfeito. E você percebe que você tem muito mais êxito, né, na mudança da mentalidade das pessoas por meio da arte, por meio da literatura, do que por meio, por exemplo, de uma decisão política. Com certeza, é o tal do hearts and minds, né? Exato. Você conquistou corações e mentes, e ali, a partir dali você consegue levar adiante todo o trabalho político que você quer fazer. Então, se você não tem consciência disso, acha que por meio da política eleitoral você vai conseguir esclarecer uma população, enfim, dê-me um exemplo no mundo inteiro, na história da humanidade, onde isso aconteceu. Ninguém vai conseguir dar. Então, é na cultura. É necessário mostrar para as pessoas que as ideias dominantes que estão na cabeça delas sobre como que o mundo funciona, quais são as decisões que as famílias tomam, por que há mudança nas religiões, etc. Você vai perceber que nenhuma delas surgiu por causa da política. Ela pode passar pela política, mas ela não surgiu lá. Concordo com você inteiramente. Acho que a gente está longe de vencer essa guerra cultural, porque isso eu aprendi com você. Se a esquerda hoje domina a cultura brasileira, é porque há 50, 60 anos atrás eles plantaram essa semente. Então, para nós dominarmos, mudarmos esse cenário a curto prazo, é difícil. Apesar do bom trabalho do Mário Frias e do André Pociúncula na cultura, que é importante a gente ressaltar isso. Mas a gente está fazendo a plantação agora. A colheita vai ser mais para frente.